Quando os motoristas dos futuros modelos da Mercedes pisarem no acelerador dos seus carros elétricos, eles vão tirar um pouco mais de energia das baterias por causa de algo que parece ter saído do filme De Volta para o Futuro. Não são capacitores de fluxo, são os motores de fluxo axial. A comunidade automotiva está esperando por uma revolução há mais de uma década e a Mercedes-Benz decidiu surpreender todo o mercado, pois eles desenvolveram uma tecnologia de motor totalmente inédita. Como funciona este novo motor e quando ele começará a ser produzido? Fique comigo até o final, porque é isso que vamos descobrir. O novo motor de fluxo axial que chocou toda a indústria automotiva. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Se você ainda não sabe, a Mercedes-Benz foi a primeira empresa do mundo a fabricar carros. O primeiro modelo da empresa, que também foi o primeiro da história, o carro da patente Benz, modelo 1, foi criado há quase 140 anos atrás, em 1886, e desde então ela tem sido considerada a marca mais desejada e prestigiada de todos os tempos. Vamos ser sinceros, todos nós queremos um Mercedes, mas esse desejo não vem apenas da sua história, já que a imagem da marca sempre foi impulsionada pela sua disposição de experimentar e inovar. E a empresa nunca parou de fazer isso. Por exemplo, você sabia que o primeiro veículo a se dirigir sozinho não era um Tesla? Acredite ou não, o primeiro veículo autônomo foi o automóvel experimental da Mercedes-Benz W114-250 automático, que foi criado e testado há 55 anos atrás. E você sabia que o primeiro esportivo de alta performance não era uma Ferrari, nem um Lamborghini? Era o Mercedes-Benz 300 SL. E para nós, o 300 SL também é, de longe, o carro mais bonito de todos os tempos. E olhe para essas portas de abertura vertical, ela tem um design realmente impecável. Bom, a Mercedes-Benz, assim como ao longo de toda a sua história, decidiu ser a criadora do futuro da indústria automotiva e ela está trabalhando duro para fazer desse novo motor uma realidade. E depois de anos de trabalho duro, ele finalmente chegou. Então vamos dar uma olhada em como esse novo motor funciona. O novo motor de fluxo axial que a Mercedes-Benz apresentou é uma forma totalmente nova de pensar. Apesar de ser um motor elétrico, ele funciona de maneira muito diferente do que temos visto com os Teslas e antigos elétricos da Mercedes. A maior diferença que você vai ver entre eles é o fato de que o vão entre o rotor e o estator do motor é alinhado em paralelo com um eixo de rotação. É diferente dos motores radiais comuns nos veículos elétricos, que têm a direção do fluxo magnético entre o rotor e o estator alinhada de forma perpendicular ao eixo de rotação. Isso significa que o motor fica com uma estrutura muito mais fina, similar a uma panqueca, e é por isso que ele é muitas vezes chamado de motor panqueca, o que contrasta com a geometria cilíndrica dos motores comuns. O motor radial tem sido o padrão da indústria nas últimas décadas, porque é muito mais barato e mais rápido para produzir em massa, já que ele tem consideravelmente menos componentes magnéticos do que o motor panqueca. No entanto, o motor de fluxo axial oferece um aumento muito maior de torque, porque seu componente rotativo está na parte externa. Isso significa que um motor de fluxo axial oferece até 40% mais torque se comparado com um motor radial de tamanho similar, e ainda diminui o consumo. O torque é um dos parâmetros mais importantes quando se trata de carros elétricos, e tê-lo em abundância é sempre bom. Além disso, os motores axiais se resfriam com mais facilidade, o que significa que não são facilmente sobrecarregados mesmo depois de um longo tempo de uso. Um dos maiores nomes na indústria de motores axiais é a fabricante britânica YASA. A YASA foi fundada há 14 anos, em 2009, e ela tem trabalhado com motores de fluxo axial desde então.
Em 2015, eles equiparam um carro elétrico com 6 motores axiais e ele conseguiu alcançar novos recordes no circuito de Pikes Peak Climb, onde ele acelerou pelas montanhas sem muito esforço. Isso mudou a cabeça de muita gente na indústria automotiva, a maior parte delas na Ferrari, que decidiu começar a trabalhar com a IASA em seu novo supercarro híbrido, que ainda é um segredo. 9 anos depois, a empresa ganhou um público ainda maior e a valorização que precisava, depois que os frutos dessa colaboração foram colhidos, no lançamento da famosa Ferrari SF90 Stradale, que foi o primeiro supercarro híbrido do mundo. O SF90 tem 3 motores de fluxo axial que foram desenvolvidos e produzidos pela IASA, e junto com o motor 4.0 Twin Turbo V8, eles produzem uma potência de cerca de 1.000 cavalos. Infelizmente, o SF90 é um veículo muito caro, custando pelo menos $500 mil, o que quer dizer que é um carro produzido em quantidades muito reduzidas também. E com esta restrição, a IASA não poderia alcançar a comercialização em larga escala do seu motor de fluxo axial. Mas, por sorte para a IASA e para nós, a Mercedes-Benz viu o potencial que a empresa tinha e, já que ela não tinha recebido nenhum financiamento externo significativo, eles decidiram comprar a IASA em 2021 e financiar o desenvolvimento de baterias axiais para seus próprios projetos. Isso significa que a IASA alcançará o seu objetivo inicial e o motor de fluxo axial começará a ser disponibilizado no mercado. Em contrapartida, a Mercedes, como sempre, será a primeira empresa a comercializar e usar o novo motor. No entanto, a pergunta continua: quando o motor de fluxo axial começará a ser produzido? Bom, tecnicamente isso já começou. A Mercedes-Benz recentemente lançou o novo Vision One 11, que será o seu primeiro carro com um motor de fluxo axial. E reparem na beleza deste modelo. Nós ficamos simplesmente impressionados com o design elegante e primoroso deste carro. Veja esta frente de LED que se encaixa lindamente com o design retrofuturista do carro. E quem poderia ignorar o fato de que o Vision One 11 tem portas verticais, que é algo há muito esperado nos esportivos da Mercedes. E tudo isso fica ainda mais completo com essa cor laranja maravilhosa, que lembra muito o C111. E o interior? Sozinho ele daria um outro vídeo inteiro, então não deixe de se inteirar sobre esse impressionante interior retrô. Sério, só falta um par de luminárias neon para fechar o espírito dos anos 80. Nós adoramos! Além disso, os assentos prateados parecem ter saído direto de um foguete. Na verdade, o carro inteiro tem a aparência e o estilo de uma nave espacial. Honestamente, o Vision One 11 é definitivamente algo que Rick Deckard, da série Blade Runner, iria dirigir, sem dúvidas. Segundo a Mercedes-Benz, esse é o primeiro esportivo com um interior de luxo, pensado para o conforto. No entanto, a peça principal é definitivamente aquilo que movimenta o carro. A Mercedes ainda não anunciou oficialmente a potência da tração. No entanto, a empresa disse que os motores de fluxo axial que podem vir no Vision One 11 têm níveis comparáveis à velocidade e torque de um veículo competitivo, mas com um tamanho consideravelmente menor. Isso sugere que o carro é bem mais leve do que seus competidores, enquanto ainda oferece níveis de potência iguais ou até mais altos. Isso significa que o carro é muito mais responsivo nas curvas sem perder nenhuma estabilidade, pois o ponto gravitacional permanecerá o mesmo e pode diminuir ainda mais quando comparado com o motor de fluxo radial. Graças à leveza do chassi, o sistema de tração não ficará facilmente sobrecarregado. Isso, combinado com o fato de que os motores de fluxo axial são muito mais eficientes, resulta em uma distância de alcance consideravelmente maior quando comparada com a da competição, algo que os veículos elétricos têm focado em oferecer durante as últimas 2 décadas. E talvez você esteja pensando que o Vision One 11 é um modelo de produção única, mas você está enganado. O Vision One 11 será um hipercarro elétrico de edição limitada, então há uma chance de você ver um deles pessoalmente. Claro, é uma pequena chance, pois só serão fabricados 110 deles no total, e alguns nem serão vendidos. Mesmo assim, ainda estamos fascinados com o sucesso contínuo da Mercedes em revolucionar o mercado e dar às pessoas o que elas querem. Afinal, eles são os melhores do ramo por um motivo.
Mas este será o único modelo com motores axiais que a Mercedes pretende fabricar por enquanto. Outros modelos, como o Mercedes EQS, continuarão a usar tipos de motores mais comuns. O motor de fluxo axial, mesmo sendo tão impressionante, ainda tem muitos problemas quando testado no mundo real, se compararmos a outras alternativas mais bem estabelecidas. Do ponto de vista mecânico, há duas complicações que aparecem durante a fase de projeto e fabricação. Primeiro, a topologia de dois rotores com um único estator tem duas aberturas de ar, enquanto o motor de fluxo radial tem uma única abertura. A primeira abertura fica entre o primeiro disco de rotação e o estator, enquanto a segunda fica entre o segundo disco de rotação e o estator. Com essa maior complexidade, é muito mais difícil de controlar e monitorar o funcionamento do motor de maneira uniforme, o que também significa que o motor de fluxo axial faz muito mais barulho, vibração e dureza quando comparado à sua alternativa radial. O segundo problema, que é o real ponto fraco no design do motor axial da IASA, é ao mesmo tempo a sua maior vantagem: o fato de que eles tiraram a camada de cobertura externa do estator. Esse design permite ao motor ter 3 vezes a densidade de potência de um motor radial com o mesmo tamanho. Mas isso também significa que o motor será muito mais difícil de produzir, porque esta camada do estator é o que normalmente mantém as suas partes unidas. A falta da peça significa que o estator pode ser colocado diretamente no centro e usar ambos os seus lados para gerar torque com um disco de rotação, o que é incrível em termos de performance, já que praticamente zera a perda de potência e torque que ocorre por causa da sua camada externa. Mas é literalmente um tiro no pé do ponto de vista da produção, pois requer um retrabalho significativo em busca de soluções que façam com que o motor funcione de maneira confiável. Isso aumenta ainda mais o custo de produção, tornando um motor axial com preço econômico ainda pouco viável. Mas não deixe isso te desanimar. A Mercedes já anunciou que planeja continuar a desenvolver o projeto do motor de fluxo axial até atingir a perfeição, e ela está determinada a converter todos os seus veículos elétricos para o modelo axial. Isso, é claro, não vai acontecer amanhã. Lembre-se, a Mercedes só entrou recentemente no mundo dos carros elétricos e, logicamente, eles não vão reformular completamente os seus novos modelos apenas um ano depois de chegarem ao mercado. A Mercedes está decidida a gradualmente implementar o motor de fluxo axial em sua linha de veículos elétricos, e o Vision 111 será seu batismo de fogo, já que ele será capaz de identificar, isolar e apontar soluções para qualquer problema com seu novo e ambicioso motor. Na nossa opinião, no futuro o motor de fluxo axial estará nas linhas de produção de esportivos elétricos de alta performance, sendo equivalente ou mesmo o substituto elétrico para modelos como o Mercedes AMG One. Em seguida, ele começará a ser gradualmente lançado em outros modelos mais econômicos, até que seja adotado por todos os elétricos da Mercedes. Por hoje era isso. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe um comentário com sua opinião e nos vemos no próximo vídeo.